Olá pessoas queridas, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje eu vou trabalhar com massa folhada e vou fazer duas receitas muito bacanas, fáceis de fazer, porque a essência do Truques de Cozinha é essa, né? Você comprar os ingredientes, achar os ingredientes com facilidade e executar as receitas que a gente ensina todo passo a passo aqui para vocês. Então, vamos começar? Tenho aqui massa folhada da Italiani, certo? E você encontra essa massa folhada na parte dos balcões refrigerados, certo? Porque é uma massa fresca. Ela vem embaladinha dessa maneira, fica super fácil de trabalhar. Realmente é um ingrediente muito prático de se utilizar. Eu vou começar com uma entrada, certo? Mas o primeiro passo da receita, eu já vou cortar a massa folhada e dar formato nela. Eu vou fazer algumas redondas e outras retangulares. Então eu vou abrir a massa aqui na área de trabalho. Vou dar formato nessa massa folhada. Então, algumas eu vou cortar quadradas. Olha só. Já retiro o plástico e vou colocar na assadeira. O forno já está aquecendo. É importantíssimo fazer isso. As pessoas não têm paciência de deixar o forno aquecer. Cada forno, né, funciona de uma maneira. Alguns a gás, outros elétricos, e eles levam um tempo para chegar na temperatura que a gente quer. Então, esse é um truque de cozinha importante quando você vai utilizar o forno. Ter a paciência de esperar ele aquecer. Massa folhada na assadeira. Agora a gente tem um ovo batido aqui. Vou pincelar o ovo na massa. Assim ela vai ficar bem douradinha. As massas quadradinhas vou colocar no forno. Voltamos aqui para a área de trabalho, abrimos o resto da massa aqui. Com o aro a gente pressiona e corta. É legal você ter um aro em casa, que você pode dar formato nas coisas e também na hora de montar um prato fica bacana você montar no aro e depois desenformar. Então compre quadrados, redondos, diversos formatos e tamanhos que faz parte do seu kit. E você compra, você tem cuidado com os seus utensílios, eles duram para o resto da vida. Agora repetimos então essa operação, vamos pincelar o ovo aqui. Eu estou usando massa folhada, mas também existe a massa filo, fica bem interessante para essa receita, tá? Você também encontra nos supermercados ou em lojas especializadas em confeitaria, panificação. Agora eu vou fazer um detalhe importante, eu vou furar com o garfo porque eu não quero que ela cresça muito, certo? A outra eu deixei porque eu quero ela rústica. Mas se você não quer que ela cresça demais, então a gente fura com o garfo assim. Agora ela vai para o forno, vai folhear e vai ficar extremamente crocante para depois a gente fazer a montagem das nossas receitas de hoje. Muito bem, pessoal, tem aqui erva doce, a gente vai fazer uma salada especialíssima, uma delícia verdadeira, refrescante e super interessante porque tem diversos sabores dentro dela. Vamos começar trabalhando com erva doce. Eu vou separar as folhinhas menores aqui, que eu vou utilizar também, a parte, né, de baixo da erva doce, que vai muito bem com peixes, façam o teste, tá? As folhas eu não vou utilizar. Vou tirar a base e vou cortar ao meio. E olha só, isso é muito importante, tá? A gente higienizar. Essa primeira folha a gente retira e geralmente, tanto ela quanto o salsão que eu vou usar depois, tem que trabalhar e lavar muito bem ela. Então agora eu vou para água corrente e a gente lava, certo? Agora eu vou cortar finamente. E aqui viro, deito e corto em tirinhas. Olha só que maravilha. O aroma é delicioso. Como eu falei, erva doce vai muito bem com peixe. Erva doce porcionada, vai pro bowl. Maçã verde com casca e tudo, lavadinha, né? Sempre o cuidado de lavar. E o truque de cozinha para você lavar frutas e verduras e higienizar antes de guardar na geladeira é justamente isso, né? Você colocar na água com uma colherinha de água sanitária ou uma colher de vinagre ou o produto pronto que você encontra nos supermercados. Deixa descansando por um tempo, lava com bastante água, seca, porciona e leva para a geladeira, ok? Assim você não contamina o restante dos produtos que estão na geladeira. Maçã a gente corta em lâminas
da mesma forma em tirinhas. Mesmo formato que a gente cortou a erva doce. Você não gosta da casca, você pode retirar, mas a casca ela dá uma crocância bem interessante e como é uma salada, tá? Fica bacana você utilizar a casca também. Olha só, maçã crocante, maçã verde tem esse sabor e aroma intenso, né? Então, vamos colocar aqui no bowl junto com a erva doce. E se você vai utilizar a maçã em alguma receita que não é na hora, como eu estou fazendo aqui, lembra de colocar ela na água com um pouquinho de limão. Assim, ela não oxida e não escurece. O talinho da erva doce aqui que eu separei, tá? A gente vai então também laminar ele junto com as folhas. Tenho aqui salsão, que é o aipo, tá? Muito interessante, corto aqui os talos, retiro as folhas, a gente não vai utilizar as folhas. E a mesma coisa que a gente fez com a erva doce, certo? A gente separa dessa maneira os talos e tem que lavar muito bem. Então prestem atenção. E aí no fim tem essas folhinhas aqui, ó, que são extremamente saborosas e o talo mais intenso de sabor e crocância, que é o que eu quero. Então eu vou lavar. Muito bem, salsão lavado, agora é simplesmente, né, juntar aqui e cortar finamente dessa maneira. Dá para escutar a crocância dele. E o salsão é um ingrediente que se usa muito na cozinha. Afinal de contas, ele é base dos caldos, né? Todos os caldos de legumes e outros caldos, né? Vai a cebola, a cenoura e o salsão. Ele é base também dos ragus italianos, que são os molhos à base de carne. Então, ele é muito utilizado. Super aromático, só não pode utilizar demais, porque senão ele rouba a cena. Aqui, lembra que eu separei as folhinhas? Eu vou então cortar elas também finamente. E o talinho, que é super saboroso. Belos rabanetes, já lavadinhos, higienizados. Vou precisar só de 2. Tiramos a ponta aqui. E aqui eu vou cortar então uma basezinha para ele sentar na tábua e laminar finamente. Agora cortar também com calma, sem pressa. Com calma você corta, a velocidade do corte vem com o tempo. E é prazeroso, né? Você fazer todo esse pré-preparo com calma. Aí você pode tomar uma cervejinha, um vinho, estar na companhia dos amigos, da família, tá? Essa é a mágica de cozinhar, né? A gente fazer as coisas com o maior carinho. E se você está de mau humor, passe a cozinha para outra pessoa, né? Porque é uma troca de energia. Então, se você não está legal, deixe outra pessoa fazer. Eu tenho um detalhe comigo que quando eu faço as minhas receitas, por mais que eu tenha problema, que ninguém está livre, né? A gente desliga a chave. E isso, desde a minha infância, era o que me tranquilizava. E outra coisa que na época eu tinha um problema de autoestima, né? Quando era novo e tal. E as receitas, quando eu fazia, meus amigos, minha família vinham elogiar e me fazia muito bem. Por isso que está se indicando, né? Para estresse, para outras doenças, né, você cozinhar, porque faz bem para a cabeça e para a alma. Estamos chegando no fim já, tem aqui nozes, certo? Trago para a área de trabalho e vou cortar finamente as nozes. Vai trazer crocância para a receita. Aqui você pode utilizar castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, ficam muito interessantes na receita. Olha só. Então, ervas aromáticas, vou utilizar um pouquinho de cebolinha verde. Com a faca aqui, devagar, um pouquinho de folhas de hortelã. Se você não gosta de algum ingrediente que eu estou utilizando, você pode substituir e criar a sua receita. Mas a base é essa e fica uma delícia, certo? Olha aí bem. Todos os ingredientes porcionados, olha só, a gente vai misturar eles aqui. Pitada de sal, pimenta do reino,
Você pode colocar um azeite de oliva e servir ela dessa maneira, tá? Espreme um limão, mas a gente vai fazer um molho especial. Então, agora a gente passa para a segunda parte da receita, que é o molho. No pilão ou num bowl que você tem em casa, uma tigelinha, mostarda Dijon ou a mostarda que você tiver em casa, certo? Mostarda Dijon é uma mostarda francesa, você encontra em bons supermercados, uma mostarda que é sensacional, tem um sabor maravilhoso. Aí eu posso utilizar maionese, mas eu vou utilizar aqui iogurte natural, certo? Então, um bom iogurte, deixa mais leve, mas se você gosta da maionese, super interessante também. Ou você pode misturar um pouco dos dois, tá? Porque daí não fica tão pesado, né? E aqui misturo no pilão a mostarda com o iogurte, azeite de oliva extra virgem, uma colher de sopa. Vou cortar um quarto de um limão siciliano, então um pouquinho da acidez do limão, pitada de sal, pimenta do reino. E agora então a gente mistura esses ingredientes. Molho fantástico, não só para essa salada, mas para várias outras. Você vai fazer um grelhado, um filé de peixe grelhado, um camarão, um frango, certo? Você pode finalizar com esse molho também. Você pode fazer uma massa com esse molho. Então, é muito versátil. E aqui no Truques de Cozinha eu tenho essa preocupação de que uma receita ela possa servir para diversas outras maneiras e preparos que você vai aprendendo aqui e usando na sua casa. Agora, então, bowl com a salada, vamos finalizar com esse molho. Delícia! Olha só que maravilha! Vocês viram que o corte dos ingredientes também faz a diferença, né? A gente cortou tudo em tirinhas, em julienne, certo? Dá um efeito bem bacana, né, na salada. Então a salada está pronta aqui e você pode, quando você está fazendo o seu churrasco, ter essa opção que vai muito bem. Você pode abrir um pão e colocar carne laminada ou frango laminado, largar essa salada por cima, um azeite de oliva, finalizar com a fatia de pão e ter um sanduíche extremamente delicioso, super fácil e super rápido de fazer. Muita gente não gosta, tá? Mas é um detalhe que você pode utilizar uva passa. Tanto a branca quanto a pretinha, fica muito interessante e traz um adocicado no final. Tem gente que tem preconceito com a uva passa. Tá aqui, eu vou colocar, né? Agora que eu já ensinei a salada para vocês, então é um detalhe, né? Que vai trazer um adocicado quando você for degustar a receita. Se você não gosta, não utilize. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz porque vai nas receitas de final de ano e tal, mas tem muita receita bacana com uva passa e fica bem interessante aqui, ó. Último fio de azeite de oliva e olha só, finalizado a salada. Vamos reservar. Retirei as massas folhadas do forno. Olha só que maravilha, as camadinhas folhadas aqui, era exatamente o que eu queria. Tem aqui uma pedra de ardósia que fica bacana para você servir, tá? E você encontra as pedras de ardósia, é só procurar no Google e você vai encontrar diversas ofertas de diferentes tamanhos, diferentes formatos e ela dá um efeito muito legal na hora de montar o prato. Coloquei a massa folhada e agora a gente vai fazer as camadas. Olha só, outra camada de massa folhada. E aqui então, coloca a salada por cima, dando altura. Tenho aqui umas folhinhas da erva doce. Então, jogamos umas folhinhas aqui por cima. E também ao redor do prato. Finalizo com azeite de oliva extra virgem.
pimenta dedo de moça. E tá aqui então nosso primeiro prato de hoje, uma bela salada com a crocância da massa folhada e elementos que são crocantes, né? Aqui a gente tem o rabanete, a erva doce, o salsão, maçã verde, finalizada com iogurte e ervas aromáticas. Sem dúvida nenhuma, uma delícia verdadeira. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo, já voltamos com truques de cozinha. Eu sou Alexandre Cos, sócio proprietário do Debar, que é uma hamburgueria aqui na Serra Gaúcha. E eu estou preparando um curso completo de hambúrgueres feito pra ti. E eu vou ensinar tudo o que eu sei sobre o mundo dos burgers. Você sabe como fazer cerveja artesanal em casa? Meu nome é Leonel Lorenzi e eu sou sócio proprietário da cervejaria Felsen, aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Quer aprender e conhecer como se faz cerveja de verdade? Eu sou Leonel Lorenzi e você que se cadastrar agora vai fazer um tour completo pela minha cervejaria. Vem comigo! Olá, eu sou Renata Fórmulo e em breve vou estar com o meu curso completo de harmonizações com vinhos aqui no classmaster.com.br. Então clique aqui embaixo que você vai receber uma aula grátis. E nessa aula eu vou te mostrar todos os utensílios e taças que você vai precisar para degustar bons vinhos. Muito bem, pessoal, antes de eu voltar para as receitas de hoje, eu quero falar para você sobre o Classmaster. Classmaster é uma plataforma de cursos online onde você encontra diversos especialistas e eu estou com o meu curso de risotos completo. Você vai aprender o corte dos ingredientes, os utensílios, ervas aromáticas, todos os caldos para fazer bons risotos, diversas receitas, como colorir os risotos. Então é um curso que você faria em qualquer escola de gastronomia. Ele está com um preço super especial, então entre lá no site, se inscreva e ganhe uma aula grátis. Em breve, Rodrigo Bueno, campeão brasileiro de churrasco barbecue, capitão da seleção brasileira de churrasco que foi para Houston, no Texas, agora ele foi para a Austrália e voltou com o 4º lugar da Austrália. Tem um curso completo de defumação de carnes, de barbecue americano, que está sensacional. Vai lá e se inscreve também. Eu sou Rodrigo Bueno, campeão brasileiro de churrasco americano, capitão da seleção brasileira de churrasco. E esse é o meu curso de American Barbecue. Nele você vai aprender dry rubs, lenhas, equipamentos, principais cortes, técnicas, brisket, costelinha, pulled pork, pernil, hambúrguer. Vem comigo, eu sou Rodrigo Bueno e mais informações no classmaster.com.br. E agora eu volto para as receitas. Vamos para a segunda receita de hoje e para isso eu vou precisar de bifes aqui. Tem aqui coxão mole, mas pode ser alcatra, patinho, pode ser frango. Você utiliza a carne que você tiver à sua disposição na sua casa. Vou cortar aqui então, certo? Em tiras finas, todas do mesmo tamanho, para ter o mesmo tempo de cozimento. Isso é muito importante. Carne porcionada. Agora vem um truque de cozinha muito importante quando a gente trabalha com carne picadinha, faz um picadinho de carne, estrogonofe e outras receitas. Importante, o utensílio está bem quente.
E a gente não vai botar toda a carne junta, né, na panela ou na frigideira, como eu estou utilizando aqui. Por quê? Ela vai perder líquido e, em vez de selar, grelhar, ela vai cozinhar, que é um processo totalmente diferente e tem outro tipo de sabor. Então agora a gente vai temperar essa carne aqui, já deixa a frigideira bem quente. Para temperar, sal, pimenta do reino, para evitar aquela fumaça excessiva, azeite de oliva, a gente coloca aqui na carne, ó. Mistura, carne temperada, prontíssima, frigideira quente, vou levantar a chama de novo e pequenas porções, sela e reserva, sela e reserva. Então, vamos começar esse trabalho. Você já deve ter feito alguma receita que você colocou bastante carne na panela ou na frigideira e surgiu aquela umidade excessiva. Pois é bem diferente, você vai ter outro sabor muito mais intenso se você fizer dessa maneira o seu estrogonofe, seu picadinho e as receitas que pedem a carne picada. Outra coisa que todo mundo faz é colocar o azeite na panela ou na frigideira, né? Reparem que tem fumaça, é inevitável, mas não a fumaça excessiva que aconteceria se eu tivesse colocado o azeite na frigideira e ele queima e faz cheiro, né? Então é uma maneira bacana de você trabalhar, não faz fumaça e não vem as reclamações depois. Olha só a coloração que fica e já vai criando uma crosta no fundo da frigideira ou da panela que é importantíssima. Olha aí, ó. Maravilha. Alcatra, colchão mole, patinho, essas carnes, elas têm um tempo de cozimento rápido e se ela passar, ela fica dura. Carne pronta, reserva, volta com a frigideira para o fogo, tem toda essa crosta de sabor aqui e a gente vai então deglaçar, retirar do fundo da frigideira ou da panela esse sabor. E você pode fazer isso com água, caldo ou vinho. Então eu vou utilizar a água aqui. E olha só, retira todo o sabor. Com a colher aqui, a gente vai esfregando o fundo. Tem muita gente que não faz isso e vale para todos os grelhados. Então, comece a fazer. Tá aqui a nossa carne que eu reservei e esse caldo todo volta para ela. Muito bem, pessoal. Agora, enquanto a frigideira volta a aquecer, vou porcionar aqui na área de trabalho alguns ingredientes. Tem aqui echalota, cebolinha pequena, tá? Vamos cortar ela finamente. Maravilha. Cebola pronta. Puxo pro lado aqui. Dente de alho, batidinha nele. Corta as duas pontas. Retira a pele com a maior facilidade. Muito bem. Tenho aqui cogumelo fresco, shiitake, pode ser Paris, pode ser shimeji, ou se você não gosta de cogumelo, você não utilize, certo? Mas é uma delícia verdadeira, né? Antigamente era muito caro, hoje não, tem bastante gente produzindo, então o preço caiu. Aqui então, simplesmente laminar o shiitake, mantendo o mesmo padrão de corte, tá? E se você utilizar pedaços maiores e menores, cada um vai ter um tempo de cozimento diferente, certo? Então, padrão no corte. Pimentinha de moça, corta ao meio. E aí a parte forte da pimenta são as sementes. Retiramos aqui com a ponta da faca a membrana e as sementes. Se você gosta bem apimentado, pode usar semente. Eu gosto bem apimentado, mas não vou utilizar dessa vez. Olha só. Aqui vou laminar bem fininha. Pronto, todos os ingredientes porcionados. Fiozinho de azeite de oliva na frigideira, rapidamente a cebola. O alho
vou passar pelo espremedor. Se você não tem espremedor, você pode laminar bem fininho. Pimentinha. Saltear rapidamente. Shiitake. Uma pitada de sal, porque eu vou finalizar com shoyu, certo? E a gente tem que pensar nisso. Shoyu tem sal, então a gente tem que ter cuidado com ingredientes assim. Por exemplo, a alcaparra vem numa salmoura. Se você não tirar ela da salmoura, deixar ela de molho na água por um tempo, você coloca sal, depois você coloca a alcaparra e ela, né, salga a receita inteira e você não tem como salvar. Está se utilizando muito menos sal nas receitas justamente por isso. Na mesa, quem quiser colocar um pouquinho mais, coloca. E se trabalha de uma maneira mais saudável. Tem que cuidar com o tempo de cozimento do cogumelo, porque ele é muito rápido e se ele cozinhar demais, ele vai ficar muito mole e não vai ficar bacana. Agora, a carne que eu já salteei, eu volto com ela para cá. E olha aqui a riqueza de sabor que ficou aqui no bowl. Já vou colocar ele. Primeiro, misturo os ingredientes. O caldo da própria carne. Um pouco de água. Meia xícara de água. 2 colheres de shoyu. Olha só que maravilha. E agora eu vou espessar, engrossar esse molho. Tenho aqui amido de milho diluído em água. Então eu vou colocando aos poucos, certo? Não dá para colocar tudo de uma vez, senão engrossa e depois você tem que colocar mais água ou mais caldo para deixar mais líquido, para deixar na consistência certa. Então aos poucos a gente vai colocando e vai mexendo. Mistura bem e olha só, já começa a espessar. Olha só a consistência que fica. Truque de cozinha, passa a colher no molho, riscou, desliga a chama, o molho está pronto. Para finalização, cebolinha verde. Aqui a parte do talo da cebolinha, que é intenso de sabor, e a parte das folhas que eu cortei também. Lindo demais. Vamos para a montagem do prato então. Olha aí, massa folhada, nossa carne com cogumelos aqui por cima, mais uma camada de massa folhada aqui em cima. Aqui, pessoal, a gente tem a riqueza desse molho e a gente vai então finalizar com ele aqui, ó. Aí, olhando para essa frigideira, você pensa comigo, eu posso cozinhar uma massa italiana e largar aqui dentro? Sim. Posso servir dentro de um sanduíche? Sim. Posso servir com um arroz branco, uma delícia verdadeira. Simples assim e você vai fazer o maior sucesso, você vai amar essa receita. Então, vamos finalizar o prato com a massa folhada, que também fica super interessante, né? Tenho aqui cebolinha verde, vai aqui por cima, fresquinha. Pimentinha, salsinha ao redor do prato. Eu sujar ele com pimenta do reino. E tá aqui a nossa segunda receita de hoje. Carne com cogumelos frescos, finalizada com shoyu, molho cremoso, delicioso, fácil de fazer, rápido de fazer, e essa é a essência que a gente tem aqui no Truques de Cozinha, né? Muito bem, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha, e antes de encerrar, quero fazer um convite para vocês, para nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, @RodrigoWerner ou @Truques de Cozinha, também no Facebook e no nosso canal no YouTube, que você entra lá, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e se você perdeu algum detalhe do programa, ele está lá completinho para vocês. Fico por aqui e até semana que vem com mais um Truques de Cozinha.